Olá, olá! Estamos de volta com mais um Empower Connection. Eu, Luiz Pedroso, falando hoje de São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, Vera Galante, de Brasília, e Rogério Schmidt, de São Paulo. Bom dia, Vera. Bom dia, Rogério. Bom dia a todos. Bom dia a vocês que nos assistem também. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Todo mundo bem? Que legal. Aproveitando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, clica no sininho, se inscreva para receber as novidades tão logo elas sejam publicadas. Hoje, 31 de julho, uma semana um pouco mais movimentada do que as últimas vinham sendo, né, Rogério e Vera? E já dá para pegar um primeiro tópico de discussão. Jair Bolsonaro em campanha, é isso mesmo? Pois é, eu acho que ele está. Quer dizer, acho não, a evidência toda é que ele está. Ele está marcando a oposição ao adversário político dele, já de escolha, que é o governador João Dória, usando a vacina fabricada na China, em associação com o Butantan, versus a vacina de Oxford, marcando ali o território. Ele está programando uma visita ao interior de São Paulo, com a perspectiva do João Dória decretar aquela região como região vermelha. Então, já está colocando o Vale do Ribeira, que aliás é onde mora a família do presidente. Ele quer visitar, mas já vai colocar na conta do governador se ele não puder visitar. Então, assim, foi ao Nordeste ontem, reduto do PT, inaugurou usina de tratamento de água, jogou água à população, tirou máscara, já que ele está agora curado da Covid, segundo ele. Então, assim, ele tá já marcando, está no Sul hoje, outro estado que não é bolsonarista. Então, ele tá já marcando presença nos lugares onde ele não teve votação muito expressiva. É interessante de acompanhar isso. Você concorda, Rogério? Me chamou a atenção de que o primeiro lugar onde ele foi visitar depois de ter sido liberado aí pelos médicos, né, foi exatamente o Nordeste, né? Que, como a gente falou aí na semana passada, até a região do país onde a popularidade dele é a mais baixa, né, por causa como lembrou bem o Luiz, do histórico aí de apoio ao Lula, ao PT, né, naquela região, né? E ele também deve estar animado, né, com as notícias aí de pesquisas que, simulando já o cenário para 2022, o colocam em primeiro lugar, né, na frente aí dos outros pré-candidatos todos, apesar de sabermos que ainda é muito cedo, né, para fazer qualquer projeção. Mas eu acho que é um destino quase inevitável, né, do presidente concorrer à reeleição, é um direito que ele tem. Mas me parece que o cenário de 2022 vai ser um pouco diferente daquele que vigorou em 2018, né? Mas é um tema aí que vai ganhar importância. Eu acho que, passado a eleição municipal, né, já começa a sucessão presidencial. Concordo. E essa semana também tivemos um pouco mais de comentários, e isso no Congresso deu uma movimentada, que é um racha no Centrão. Inclusive com o governo tentando fazer essa dissociação, né? Rodrigo Maia é uma coisa, o DEM é outra coisa. Como caminhar em relação a isso? Quais os comentários que a gente pode fazer em relação a esse assunto? Sobre isso, eu queria falar logo. A gente teve aí uma movimentação política interessante, né, que o Democratas e o MDB anunciaram que estão se retirando desse bloco parlamentar na Câmara dos Deputados, né, que é associado frequentemente ao Centrão, né. Até escrevi um artigo sobre isso no blog da Empower há algumas semanas, né. Na verdade, muita gente está associando esse movimento aí como já uma possível sinalização de apoio a um candidato do PSDB, no caso, ao João Dória,
dois, né? Mas o fato é que não dá nem para dizer que o Bolsonaro perdeu apoio parlamentar, porque, de fato, o presidente, o governo dele, nunca formalizou uma coalizão, né? Nem com o Centrão, nem com o MDB, o Democratas. Existem até ministros no governo que são do DEM, né? E também de partidos do Centrão, mas não se trata de uma coalizão partidária, né? Então, o Bolsonaro, ele claramente já não tem votos garantidos, né, de nenhum desses partidos. Eu acho que o apoio que ele pode, porventura, receber é muito pontual, né? Então, algumas medidas provisórias, por exemplo, são aprovadas, outras não. Mas esse racha aí nesse grupo de partidos de centro, né, centro-direita, pode ser já um ensaio aí da campanha de 2022. Certo, eu concordo, e também mostra a força do Rodrigo Maia, que todo mundo achou que estava muito quietinho e tudo mais, mas não, ele continua sendo o articulador de apoio ou não de propostas que vêm do governo. Então, ele tem ainda o poder da articulação e ele também quer fazer o sucessor dele na presidência da Câmara. Então, tem outra eleição aí que a gente tem que prestar atenção daqui a pouco. Né? E o Centrão, o que restou do Centrão, é importantíssimo. É verdade. E vale lembrar que Não, desculpa, Luiz, só para lembrar, a presidência da Câmara, né, é estratégica, né, porque não só está na linha de sucessão, né, na República, mas também naquele cenário que hoje parece implausível, mas a gente não sabe ainda o que vai acontecer, o eventual instauração de um processo de impeachment, né, começa na Câmara, né? Então é uma posição aí estratégica no tabuleiro, né? Sim, sem dúvida. E eu vou trazer uma outra pimentinha para essa discussão, que é o ex-ministro da Saúde, Mandetta, é do DEM. E já vem com alguns comentários também falando, presidência, quem sabe, não sei, vamos pensar. Então, também tem essa questão de simbólica para o governo Bolsonaro. Eu só fico me perguntando, que o Mandetta, como todo mundo se lembra, chegou a ser extremamente popular, né, no começo da pandemia, a gestão dele lá no Ministério da Saúde. Mas a minha pergunta é se ele vai continuar tendo recall, né? Será que as pessoas ainda se lembram do Mandetta? Enfim, me parece que disputar uma eleição majoritária nacional ainda talvez seja um passo um pouco maior que o tamanho das pernas dele, né? Mas não tenho pesquisa para me basear, é só uma impressão. Eu creio que ele vai tentar Senado ou alguma outra coisa. Ele ele se mantém na conversa, mas eu acho que ele não tenta a presidência, não, porque é muito. É diferente do Sérgio Moro, por exemplo, né? Esse tem um recall aí que não depende dele estar ocupando algum cargo no governo. Pura especulação, mas uma dupla Sérgio Moro-Mandetta também viria com alguma força, né? Mas vamos lá. CPMF e reforma tributária tramitando essa semana. O que a gente pode colocar junto? Além da nota de R$200. Olha, eu não sei a opinião de vocês, mas assim, me parece que o governo está querendo meter os pés pelas mãos aí quer dizer, acabou de mandar na semana passada o projeto lá da unificação do PIS e COFINS, que é um projeto que tem chances razoáveis de avançar, né, por não mexer no texto da Constituição, etc. E aí, essa semana, já lança esse balão de ensaio aí de recriar a gente fica chamando de CPMF, né, mas seria um imposto aí sobre transações eletrônicas, né, acho que 0,2%. E foi pessimamente recebido, né, no meio político. O presidente da Câmara, inclusive, o Rodrigo Maia, ontem, quinta-feira, já disse que enquanto ele for presidente da Câmara, esse projeto não vai ser pautado. Enfim, não existe um projeto ainda, né? Acho que, como eu disse, é um balão de ensaio, mas me parece que foi meio desastrado aí essa proposição desse tema,
quando acabou de ser encaminhado um outro projeto que esse sim pode fazer alguma diferença aí nesse sistema tributário brasileiro que é tão complicado, né, e tão hostil, né, ao setor privado, né? Não sei o que vocês acham, mas a minha opinião é um balão de ensaio aí que está condenado a pegar fogo no céu. Eu concordo, Rogério. Inclusive, o Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes, ele gosta de lançar o CPMF. Desde o começo do governo, sempre sai alguma coisa do CPMF. E não vai, mas ocupa a conversa. Vamos ver como é que vai ser. O Rodrigo Maia já estava amiguinho do Paulo Guedes de novo, já está ironizando. Então, assim, amor e ódio entre os dois, entre Câmara e Ministério da Economia, é interessante de assistir essa briga, que acho que não vai lugar nenhum. Esse CPMF, como você disse, acho que é difícil de acontecer. Mas... Além de ser também extremamente impopular, né? Quero crer, né? Qualquer proposta de sobrecarregar os contribuintes, né? Com mais um imposto, enfim, acho que qualquer pesquisa aí que seja feita sobre o assunto, eu acho que certamente vai mostrar uma rejeição muito grande, né? A essa ideia. E me chama a atenção também o timing de que esse balão de ensaio foi colocado, né? Não é um momento tão favorável como o Rogério bem colocou, logo após uma proposta que tende a ser aprovada, que é a unificação dos impostos em nível federal, pouco tempo atrás. Mas, enfim, e junto, na mesma semana em que se fala também dessa criação de uma nova cédula, que até recebeu uma ironia do deputado federal Alessandro Molon falando, irônico, porque é justamente o valor do auxílio emergencial que inicialmente foi proposto por parte do governo. O timing não colou. Timing esse que está chegando, e aí eu acho que a Vera pode comentar com um pouco mais de propriedade, das eleições nos Estados Unidos. E tivemos algumas movimentações relevantes essa semana por lá, né, Vera? Pois é muito interessante observar a maneira de agir do presidente Trump. Ele é muito parecido, em certo aspecto, com o presidente Bolsonaro. Ele sonda pelo Twitter e as coisas vão para frente ou não vão para frente, dependendo da repercussão. Essa semana... Bom, primeiro, ele já está falando que as eleições de novembro vão ser fraudadas. Ou seja, ele vai perder, mas é fraude. Então, assim, ele já está arrumando a desculpa de, caso ele perca, o que parece, ainda não está certo. Ele tem grandes chances de reverter, mas o cenário de hoje, ele perde. Então, ele já está dando a razão de ele perder. Então, a razão é o voto pelo correio, que é prática adotada nos Estados Unidos há anos. Nunca houve esse tipo de acusação de fraude. Aliás, eles precisam do voto pelo correio, porque o voto não é obrigatório, as pessoas não vão votar. Eleição é numa terça-feira, não é feriado. Então, ninguém vai à zona eleitoral votar. Se não for pelo correio, não vai. Você sabe, então, Roberto, desculpa te interromper, você sabe estimar mais ou menos assim, qual que é a porcentagem dos eleitores que votam pelo correio? Imagino que seja uma porcentagem relativamente pequena, né? Não é tão pequena, vai depende muito do estado e do partido. Eu posso resgatar isso para a semana que vem. Eu não tenho agora de cabeça, não vou nem arriscar. Mas tem o voto dos que estão fora do país, podem votar por correio também, quer dizer, os diplomatas aqui todos votam. E no momento de pandemia. E votam antecipado. E no momento de pandemia, onde é recomendado, inclusive, não ter aglomeração e ficar em casa. Então, o voto do correio ganha uma relevância ainda maior. Então, tem o voto pelo correio e depois, eles, como não ganhou tração esse tipo de argumento, que vai ser fraudado, etc., ele falou, bom, então nós vamos adiar. Quem sabe adiamos a votação. Bom, o líder da maioria republicana no Senado falou que não. Isso aí não vai.
O líder da minoria na Câmara dos Deputados, na Casa dos Representantes, também falou que isso aí não é possível. E quem vai permitir ou não esse adiamento, como aqui, é o Congresso. E o Congresso não está disposto a pagar esse mico, porque não vai. Nem o próprio Partido Republicano, né, pelo que você está dizendo aí. Sim, o próprio partido comprou a ideia, né? Já falou que essa é uma ideia que não é boa. Então, ele abandonou a ideia. Agora, abandonou assim, abandonou como Trump abandona ideias, né? Daqui a pouco ela ressuscita. Então, até ser conveniente de novo. Ele consegue, como foi, por exemplo, com o uso da máscara. E a cloroquina, ele foi a favor da cloroquina contra a máscara. De repente, virou a favor da máscara contra a cloroquina, agora já é a favor de novo. Então, assim, são coisas que ele faz com a maior naturalidade. Isso aí, ele não tem problemas de mudar de ideia, não. Agora, a gente precisa ficar atento, a política externa brasileira tem que ficar atenta a esse tipo de movimento para poder se preparar para o eventual presidente Biden ou presidência Trump. E ver qual é a importância que o Brasil tem no tabuleiro do Trump, que a minha observação é que não tem muita, não. Ele não presta muita atenção no Brasil. Se o Brasil tivesse algum tipo de guerra comercial, qualquer coisa, aí seria parte. Mas eu acho que o Brasil, para ele, não tem importância nenhuma. Essa é a minha observação da eleição hoje. Uma vez um colega de uma palestra disse que a importância do Brasil para os Estados Unidos é a mesma importância da Guatemala para o Brasil. É por aí. É por aí. Aliás, tem menos importância hoje do que a Guatemala, que manda muito imigrante ilegal para os Estados Unidos. Então, o Brasil não está lá na frente, não. O Fernando Henrique Cardoso, quando era presidente, perguntava para ele se ele ficava triste o Brasil não estar no radar dos Estados Unidos. Ele falou, não, muito pelo contrário, eu fico muito feliz, deixa a gente em paz. Então, é bom e é ruim, tem as duas coisas, né? Então... a eleição americana, né, Vera, vai ser um tema, acho que cada vez mais frequente aqui no nosso programa das sextas-feiras, né, ao longo dos próximos meses, né, porque agora que a campanha vai começar a esquentar acho que, de fato, eu concordo, não tem a menor chance de haver adiamento, né? Mas vai ser uma corrida interessante de se acompanhar, né? Acho que tão interessante como foi a de 2016. Sim, né? Sim. Quando o Trump também surpreendeu, a maior parte das projeções indicavam vitória da Hillary Clinton, né? E esse ano vai ser uma disputa, eu acho que, no mínimo, tão interessante como aquela. Sim, eu também concordo. Eu tenho acompanhado com muito interesse lá, porque é muito interessante, realmente. E já encaminhando para o final, enquanto o Brasil não está no radar dos Estados Unidos, o Brasil está bastante presente no radar da União Europeia. E aí um comentário que eu acho que é válido para essa semana, o Pacto Ecológico Europeu, que está cada vez mais recebendo importância dentro do concerto político europeu e que tem duas relações principais, tanto comercial quanto geoestratégica, que é comercial, de tentar proteger um pouco mais as economias europeias nesse momento pós-coronavírus, e geoestratégica de manter ainda a União Europeia nessa vanguarda de proteção ambiental. E aí vem o Brasil no meio, né? A questão da Amazônia, ela continua relevante e presente, com a União Europeia tentando fazer com que o Brasil melhore suas amarras de proteções em relação ao meio ambiente e à Amazônia em específico. E essa semana nós tivemos uma declaração por parte do Conselho da Amazônia, liderado pelo vice-presidente Hamilton Mourão, de que um dos caminhos para tentar fugir dos limites de teto de gasto do governo federal é aproximação com as ONGs ambientalistas. E isso é até, de certa forma, irônico,
porque o presidente Bolsonaro e o governo Bolsonaro, durante o período de eleições e na crise da Amazônia no ano passado, chegou até a falar que essas queimadas é culpa das ONGs. E agora você tem que se voltar para elas para fazer uma reaproximação para tentar conseguir mudar como a Amazônia e a atuação do governo é vista internacionalmente, principalmente por parte da União Europeia, um dos nossos principais parceiros comerciais. E enquanto isso, o ministro do Meio Ambiente continua lutando para sobreviver, né? Porque estão surgindo aí dados, né, sobre desmatamento no Brasil, e teve aquele episódio lá das declarações dele no dia 22, aquela famosa reunião do Ministério, 22 de abril. Saiu até essa semana um levantamento aí sobre o aumento da quantidade de portarias e decretos. Tudo isso não tem valor legal, né? Então, no Congresso não mudou nada, mas mostrando que, de fato, aquela ideia da deixar a boiada passar, que a expressão que ele usou, né, não é de todo fictícia, né? Não. Exatamente. Não, eu acho que, mas ironicamente, eu acho que a presença do General Mourão no Conselho da Amazônia tira um pouco da pressão sobre o Ricardo Salles, porque o General Mourão é um pouco mais, quer dizer, bem mais pragmático, ele pode até não aceitar as soluções sugeridas, mas ele pelo menos as considera. Então, eu acho que que o Ricardo Salles está meio resguardado aí, mas vamos ver daqui para frente. E alguma perspectiva para a semana que vem? Alguma ideia do que teremos e poderemos ter? Entrando no mês de agosto já, né? Eu pergunto de novo, e o Fundeb, né? A gente falou tanto do Fundeb na semana passada, o Senado ia votar essa semana, não votou, não se falou mais no assunto. Acho que pode ser aí um indício de problemas na articulação política do governo no Senado também, né? Mas que acho que é uma casa um pouco menos hostil do que a Câmara. Mas eu deixo a pergunta aí, e o Fundeb, será que vai ser promulgado em agosto? Tomara, né? É isso aí. Eu estou um pouco preocupada com a saúde do presidente. Ele ontem disse que está tomando antibiótico, apareceu uma infecçãozinha aí, que deu mofo no pulmão. Eu tenho a impressão que tem alguma consequência a Covid dele. Eu acho que a saúde dele merece atenção. Perfeito. Vera, Rogério, então ficamos por aqui. Bom final de semana para vocês, a todos que nos acompanharam até agora, um ótimo final de semana e uma boa semana para todos nós. Uma boa semana e um bom mês para todos nós, né? Que agosto venha com ótimas notícias. Que não seja o mês do desgosto, né? Não, é agosto. Muito gosto. Excelente, excelente. Gente, bom final de semana. Tchau, tchau.